vai falar aqui sobre esse tema, a família e o domicílio enquanto unidade de análise nas nossas pesquisas quantitativas. Então, passando aqui já para essa definição de família, né, como uma estrutura social particularista e multidimensional. E aqui a gente já entende, né, que o estudo das famílias e dos domicílios, ele é necessariamente interdisciplinar, porque envolve uma série de aspectos, tanto sociais como econômicos. E a identificação das famílias envolve, então, a existência de alguma relação de parentesco e aliança entre um grupo de pessoas. Isso conforme a definição sociológica de família. Muito bem, então, uma coisa é a definição do que é família. Agora, como tornar isso operacional? Quer dizer, como a gente usa esses conceitos de famílias e domicílios nas nossas pesquisas quantitativas e também qualitativas. Como a gente pode tornar operacional esses conceitos? Então, tudo isso vai depender da fonte de dados que vamos utilizar nos nossos estudos. Tanto eu como o professor Ednelson, nós que temos uma formação de origem na demografia, nós prezamos muito a questão da fonte de dados, né, de conhecer muito bem as fontes de dados. Eu acho que isso vale para qualquer pesquisa, de conhecer profundamente as fontes de dados que estamos trabalhando. Então, seja o censo demográfico, que é uma fonte de dados muito importante para caracterizar as famílias no Brasil, ou as pesquisas nacionais por amostra de domicílios, a PNAD. Também tem uma pesquisa que a gente pode utilizar aqui, que é a pesquisa de orçamento familiar, a POF, do IBGE. Então é bom que a gente conheça muito bem cada uma dessas fontes de dados quando a gente pensa na nossa estratégia de análise na nossa pesquisa, seja do mestrado ou do doutorado. E a pergunta central é: qual é a unidade de análise que vai orientar o nosso estudo a partir dessa fonte de dados? E de cara a gente já pensa, a sua unidade de análise é pessoa ou é domicílio? Pensando na questão familiar, né, muitas vezes a nossa unidade de análise vão ser pessoas nos domicílios. Então, vai ser domicílio, mas matizando esse aspecto, né? Estamos analisando domicílios e, mais especificamente, pessoas nos domicílios. Então, isso vai ser muito importante quando a gente for trabalhar com as bases de dados. E tem um termo que se usa nesses estudos que nós chamamos de arranjos domiciliares, que pode ser arranjos ou grupos domiciliares. E justamente são as pessoas nos domicílios. E tanto na PNAD como no censo, né, a gente sempre identifica essas duas bases de dados, né? Uma base de dados de pessoas, questões sobre pessoas, e uma outra base de dados sobre domicílios. E muitas vezes, quando a gente vai estudar família, a gente tem que juntar essas bases de dados. Quem usa o SPSS vai lembrar daquela ideia de fazer o merge, né, dessas bases de dados de pessoas e domicílios. E para poder justamente entender, né, a questão familiar. Muito bem. Depois que a gente definiu qual é a nossa unidade de análise, então, se for domicílio, e se for especificamente os arranjos domiciliares, ou seja, as pessoas que residem nos domicílios, ou os grupos de moradores de um domicílio, então aí nós temos que responder uma outra pergunta. Nós queremos estudar domicílios particulares permanentes ou domicílios coletivos, né? Quando a gente fala que domicílios coletivos, podem ser asilos, hospitais, até alojamento de trabalhadores de construção civil, mosteiros religiosos, isso seriam domicílios coletivos. Mas, na realidade brasileira, o que a gente percebe pelos dados dos censos demográficos, né, é que majoritariamente, né, os domicílios
são domicílios particulares permanentes. É o predominante, né? De longe, né? É o que mais se observa na população brasileira, na realidade brasileira. E, normalmente, então, para os estudos de famílias e domicílios, nós consideramos pessoas que residem em domicílios particulares permanentes. E daí vem a última pergunta aqui, que é essa, né? Qual a composição dos arranjos domiciliares? E para entender isso, né, ou seja, é como classificar os moradores dentro de um domicílio. Então, existem diversas configurações de grupos familiares que podem ser classificadas de muitas formas. Então, a gente vai ter que, em algum momento, definir uma tipologia de arranjos domiciliares, ou uma classificação de arranjos domiciliares. Isso vai ser fundamental para as pesquisas quantitativas que a gente quiser fazer, levando em conta a questão da dinâmica familiar. E, de modo geral, né, os estudos quantitativos de famílias trabalham preferencialmente com a análise da composição domiciliar, ou seja, qual é a composição de pessoas que residem em um domicílio. Isso já vai ficar mais claro mais adiante aqui. Muito bem, então pensando aqui, família, domicílio e comunidades de análise, né, como eu comentei, quando a gente pensa em família, na análise sociológica, já vem diretamente essa questão das relações de parentesco e da aliança. Quer dizer, quando fala que aliança aqui no sentido de casamento, né, então isso é o que vai ser o núcleo familiar. Muito bem, isso em termos de família. Agora, em termos de domicílio, em geral, o que se pensa nos estudos sociológicos e antropológicos é a questão da residência e das chamadas funções domésticas, que eu já vou comentar. Muito bem, então, em primeiro lugar, família. Então, uma rede de parentesco, né, ou relações de parentesco entre pessoas e aliança. Aí uma segunda unidade de análise, arranjo domiciliar, que no fundo envolve a corresidência em um domicílio. Quer dizer, as pessoas que moram em um determinado domicílio, unidade de residência. Tem um outro conceito que também se usa nos estudos, que é de arranjo doméstico, que é juntar o anterior, que é unidade de residência, ou arranjo domiciliar, mais as funções domésticas. O que seriam as funções domésticas? Então, as pessoas vivem em um domicílio, em uma unidade habitacional, para compartilhar um orçamento, para compartilhar renda, para compartilhar um espaço, para compartilhar, por exemplo, uma série de atividades de descanso, de alimentação, de diversão, né, de cuidado. Então, as funções domésticas envolvem tudo isso, todas as atividades que podem ocorrer em uma unidade residencial, né, seja de alimentação, seja de descanso, ou com esse conceito mais amplo de cuidado das pessoas, que envolve, então, essa ideia de arranjo doméstico. E a gente, pelas pesquisas que temos da POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, no Brasil, mais de 95% dos domicílios, as pessoas que estão juntas naquele domicílio, que residem naquele domicílio, eles também compartilham essas funções domésticas, quer dizer, compartilham renda ou compartilham espaço. Né? Então, é raro no Brasil ter algo separado, né? Quer dizer, pessoas que residem, né, que estão juntas, mas que não compartilham o orçamento. Normalmente, é normal que compartilhe o orçamento. E uma última unidade na análise também que é usada, né, para os domicílios, né, é arranjo doméstico familiar. Que é um termo que alguns estudos usam, mas não é tão comum, mas, por exemplo, a professora Gláucia Marcondes, do NEPO, da Unicamp, usa esse conceito, arranjo doméstico familiar, que é essa ideia de unidade doméstica,
mais a estrutura familiar, que está presente, né, naquele arranjo, naquele grupo de pessoas que residem naquele domicílio. Mas, em resumo, os estudos quantitativos de famílias geralmente trabalham com a análise de composição de arranjos domiciliares, que é essa ideia da corresidência em um domicílio. Então, esse é um primeiro ponto aqui que eu queria destacar, para a gente entender os estudos quantitativos que utilizam esses conceitos. Não sei se o Ednel, você quer fazer algum comentário ou não? Não, Simar, tranquilo até aqui. Tá, vamos em frente, então. Muito bem. Então, isso. Então, para entender melhor essa ideia anterior aqui, estava falando de família e domicílio, né? Qual que é a grande questão aqui também que aparece nos estudos, né? É que muitas vezes o grupo familiar ele vai além das pessoas que residem no domicílio. E aí é o normal, é muito comum, né? Quer dizer, tem um grupo familiar de pessoas que às vezes moram até em regiões diferentes, cidades diferentes, né? A gente pode ver, por exemplo, na questão migratória, né? É muito comum, né? No Brasil e também em termos de migração internacional, né? A questão das remessas, né? Então, os grupos familiares, né, que estão espalhados, né, não só dentro do país, mas fora do país também. Então, uma coisa é o grupo familiar e outra coisa é o grupo domiciliar, que são aquele grupo de pessoas que residem em um domicílio. Então, aqui tem uma interseção. Né? Quando a gente vai fazer um estudo de família e domicílio nas nossas bases de dados, seja do censo, seja da PNAD, o que nós identificamos é a família domiciliar, quer dizer, essa interseção entre o grupo de pessoas que têm relações de parentesco, que é o grupo familiar, e o grupo domiciliar, que é o grupo de pessoas que reside em um domicílio. Então, o que nós realmente trabalhamos é com esse conceito aqui da família domiciliar, ou família residencial, aquela família que reside em uma determinada residência. E ela é identificada pela presença de um núcleo, né, que normalmente é um casal, né, e filhos, ou pelo menos um casal, né, que vai formar esse núcleo, que vai permitir aquela reprodução que eu falei anteriormente. Então, nos estudos que a gente vai, né, considerar daqui para frente, a gente vai trabalhar principalmente com essa ideia dessa interseção entre o grupo familiar e o grupo domiciliar, que é a família domiciliar ou a família residencial. Então, e essa representação gráfica aqui que eu extraí de um estudo da Simone Weilman ajuda a entender essa ideia, né, de que quando a gente fala, no Brasil existe uma parcela importante dos domicílios que é formado por casal e filhos. Então, a gente está se referindo a essa família domiciliar, ou essa família residencial. Então, e como é que as famílias aparecem, então, nas fontes de dados? No texto que foi indicado para leitura, então a gente coloca, então, duas fontes de dados básicas aí que consideramos naquele trabalho. Uma é a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e outra é a PCV, que é da Fundação SEAD de São Paulo. Então, pela PNAD, essa é a definição que tem lá. A família é o conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência que residissem na mesma unidade domiciliar. E também a pessoa que morasse só em uma unidade domiciliar. E na PCV, na Pesquisa de Condições de Vida da Fundação SEAD, a definição é essa. A família é o conjunto de pessoas residentes em um domicílio ligadas por laços de parentesco, consanguinidade, adoção, afinidade, assim como uma pessoa que vive só. Então, o que eu destaquei em negrito aqui é, tanto em uma definição como na outra, né, se destaca que são grupos de pessoas que vivem na mesma unidade domiciliar, ou em um único domicílio. Então, pelas nossas fontes de dados, nós não conseguimos identificar a questão das relações de parentesco extradomiciliares, mas simplesmente as relações de parentesco intradomiciliares.
E é por isso que eu me referi aqui a essa ideia da família domiciliar, que é aqui nós conseguimos obter dados pelas bases de dados que se usam nos estudos quantitativos. É claro que nas pesquisas qualitativas, a gente pode sim ampliar esse horizonte. Quer dizer, numa pesquisa qualitativa é possível a gente identificar também a rede de parentesco extradomiciliar. Mas, considerando especificamente os dados quantitativos, o que se considera basicamente é essa família, esse grupo familiar que reside em um domicílio. E tanto na PNAD como na PCV, como também no censo demográfico, nós procuramos essa informação nos questionários das pesquisas, que é a informação da relação de parentesco do morador com o responsável pela família e pelo domicílio. E um ponto aqui que a PNAD e a PCV permitem, e o censo demográfico permitia até o censo de 2000, né, era essa diferenciação. Né? Quer dizer, se vocês olharem os questionários dessas pesquisas, eles colocam a lista de moradores, né, e você pode identificar, então, a lista de moradores por domicílio e aí lá você identifica. Então, tem 7 moradores, né? Então, qual é a relação de parentesco de cada morador com a pessoa considerada responsável ou pela família ou pelo domicílio? Então, dá para fazer análise das duas formas, tanto na PNAD como na PCV. Você pode analisar, ter unidade de análise família ou unidade de análise domicílio. Eu digo isso por quê? Porque em alguns domicílios, em uma parcela deles, há famílias conviventes, ou seja, pode haver mais de uma família em um mesmo domicílio. Agora, essa informação, ela era disponível no censo demográfico até 2000, mas o último censo demográfico de 2010 já não permite essa diferenciação. Então, no censo demográfico de 2010, você só consegue identificar a relação de parentesco do morador com o responsável pelo domicílio, não pela família. Então, acabou se perdendo essa informação das famílias conviventes no último censo demográfico de 2010. Embora existam formas, algoritmos que permitem recuperar essa informação, mas essa informação ela era mais fácil de extrair até o censo de 2000. Bom, então, quando a gente pensa nos grupos domiciliares ou grupos de pessoas residentes em um domicílio, a gente pode fazer análise em 3 aspectos. Né? A gente pode considerar se naquele domicílio existe uma presença de conjugalidade ou monoparentalidade, quer dizer, se tem um casal, ou se tem, por exemplo, ou só, por exemplo, mãe e filhos, ou pai e filhos, né, que é a coisa da monoparentalidade, um dos pais que só está presente no domicílio. Esse é o primeiro item que a gente pode identificar. O segundo é a presença de prole, quer dizer, a presença de filhos, pessoas na condição de filhos. E um terceiro ponto que a gente pode também identificar nos domicílios é aquilo que a gente chama de isolamento ou ampliação, que aqui é no sentido de dizer o seguinte, olhando aqui para essa distribuição que está à direita aqui, distribuição dos domicílios de acordo com o tipo de arranjo. Né? Então, aqui vocês podem encontrar, temos 9 tipos de grupos domiciliares. Então, em um domicílio pode ter uma pessoa, pode ser unipessoa, uma pessoa sozinha, ou pode ter um casal, ou no domicílio a gente pode identificar casal e filhos, um arranjo monoparental, que é esse arranjo que pode ser pai e filhos, ou mãe e filhos, que é o mais comum. Um arranjo monoparental com parentes, que é o seguinte, então, é o arranjo que tem pai e filhos, ou mãe e filhos, mais algum outro parente, que pode ser, por exemplo, o neto da pessoa de referência do domicílio, ou o pai da pessoa de referência, ou algum colateral, né, que pode ser primos. Arranjo biparental com parentes. Então, é o arranjo
com casal e filhos, biparental, e outros parentes. Depois aqui, outros arranjos com parentes, que é um grupo que também está em crescimento no Brasil, esse outro arranjo com parentes, porque podem ser domicílios que têm, por exemplo, avós e netos, e não tem a geração intermediária. Então, isso também, a gente identifica isso nos domicílios brasileiros. Núcleos aparentados, é aquela ideia das famílias conviventes, né, de ter mais de uma família no mesmo domicílio, sendo que as pessoas responsáveis por cada família são parentes. E, por último, os arranjos com não parentes, ou são famílias conviventes em um domicílio, mas que as duas famílias não têm relação de parentesco. Eu coloquei aqui em amarelo porque esse grupo, estatisticamente falando, ele não tem significância. Esse grupo aqui, que eu destaquei em amarelo. Quer dizer, em termos estatísticos, né, em termos dos grandes números, né, arranjos com não parentes, ou de pessoas, ou famílias, né, que sejam cujas pessoas responsáveis, né, morem juntos, quer dizer, que não têm relação de parentesco, isso estatisticamente nem aparece assim, nas análises de PNAD ou de censo demográfico. O que não quer dizer que não exista, mas em termos estatísticos não tem significância. Muito bem. Então aqui eu coloquei essa aqui é um exemplo de tipologia ou de classificação de arranjos domiciliares que a gente pode usar nas nossas análises. E essa classificação que eu listei aqui, elas levam em conta esses 3 itens anteriores que eu falei, de ser família conjugal ou monoparental, se tem filhos ou não tem filhos, que é a questão da presença de prole, e o isolamento ou ampliação, se tem outros parentes ou não no domicílio. Tá, então, para dar um exemplo aqui, né, então a gente pode pensar uma casa, digamos assim, é um exemplo aqui, que tenha 7 pessoas, né, um domicílio com 7 pessoas. Então aqui seria a pessoa responsável, tem um cônjuge, né, e aí tem filhos desse casal, ou enteados, né, desse casal. Também pode ter caso de neto, né, que é filho de uma dos filhos da pessoa responsável. E aqui também pode ter, né, pai ou mãe da pessoa responsável pelo domicílio ou do cônjuge, também irmão do responsável, e também, os últimos 2 itens aqui, outro parente e não parente. Então, aqui, quer dizer, são as possíveis relações de parentesco que pode ter dentro de um domicílio. Né? Não sei se alguém fez uma pergunta, agora eu preciso ver aqui no chat aqui. Não sei se... A Ellen levantou a mão. Tá bom. Eu abro para perguntas agora, Ednelson? Posso? Eu acho que pode Professor, foi para sem ficar mais querer aqui. dinâmico, né? Tá bom, tudo bem. Tá legal. Então, continuando aqui, então, posso pode falar. aproveitar e perguntar? Não, Sim, porque por você favor. estava dizendo que aqueles que quando eu estava lendo o texto eu também fiquei com essa dúvida, até porque aqui no chat, que esses arranjos não parentais, eu pergunto para você, por exemplo, existem várias cidades universitárias, né? Eu mesmo morei em Sobral durante um tempo, que é considerada uma cidade universitária, e tem muitos desses arranjos não parentais que são as repúblicas. Assim, existem bairros e mais bairros, Presidente Prudente, né, a Unesp também, ela acaba conglomerando esse tipo. Então, eu fiquei me perguntando até que ponto realmente não é tão irrelevante. Porque realmente as repúblicas, eu morei em 3 repúblicas em Sobral durante o mestrado, e eu não era parente de ninguém. Né? E existem outras cidades também, né? Os meninos estão até colocando aí. E assim, aí eu fico me perguntando, será que é tão irrelevante assim? Porque existem várias cidades que giram em torno disso, né? Cidades universitárias, dormitórios, né? Nessa perspectiva e tal. Aqui mesmo no Porto do Pecém, em São Gonçalo, a galera fica lá, né? Não são parentes, são os trabalhadores que ficam, né? De segunda a quinta e na sexta voltam para Fortaleza. Então, assim, enfim. Então, mas aqui são... aqui quando eu falo em termos assim, demográficos, né?
Quer dizer, não quer dizer que não exista, né? Lógico que tem. Tem vários, por exemplo, aqui em Campinas, a gente conhece aqui na região aqui o distrito de Barão Geraldo, aqui em Campinas, né? Também tem muitas repúblicas, né? Sim, a república é um exemplo, seria de moradores, né, que não tem relação de parentesco. Você tem razão. Mas o que eu digo aqui é que, em termos dos grandes números, né, pelo menos assim, em termos considerando Brasil e unidades da federação, né, não, assim, pode ser, digamos assim, digamos 1%, então, me refiro ao Brasil, né, ou população brasileira ou população de um determinado estado. Né. Isso não quer dizer que em um município ou em um determinado bairro, né, isso não tem importância, claro que tem. Né, como você falou agora, a questão das repúblicas, né, mas o que é preponderante nos dados, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, né, quando a gente vai desagregar, né, bom, quais são os grupos domiciliares, né? São esses demais grupos que têm relação de parentesco. Né? Só quis dizer isso, né? Muito bem, então, isso é então a questão familiar, né, no contexto populacional, né? Então, o que a gente vê, né, que a gente obtém esses dados sobre as famílias nas pesquisas feitas pelo IBGE e pelos órgãos estaduais de estatística. Essas pesquisas entrevistam normalmente, né, a pessoa responsável pelo domicílio e a partir daí nós identificamos a composição dos arranjos domiciliares, né? Mas ao mesmo tempo, né, essa composição das famílias, ela é interconectada com as tendências demográficas, seja do país ou de uma região. Então, o que a gente vê no Brasil, né, é que existe uma tendência, né, de menor fecundidade, né, ao longo das últimas décadas, e que é acompanhada por uma maior longevidade, o que resulta no processo de envelhecimento populacional. Além disso, os estudos também na área de demografia da família mostram, né, o aumento da idade média ao casar, quer dizer, as pessoas estão se casando mais tarde, o que tem impactos tanto sobre a fecundidade, como também sobre as estratégias familiares de corresidência, porque tudo isso vai afetar isso que a gente chama aqui de a disponibilidade de parentes. Aqui eu estou usando um termo que é da demografia da família. Então, o que nós estamos observando, né, na sociedade brasileira? Então, com a questão da menor fecundidade, né, então, diminui o que a gente chama de parentes colaterais, né, que são irmãos, ou primos, ou quantidade de sobrinhos, isso vem diminuindo, né? Ao mesmo tempo, aumenta o tempo de convivência, né, de parentes ascendentes e descendentes, quer dizer, ascendentes, né, então, pai, avô, bisavô, né, ou descendentes, né, filhos, netos, bisnetos. Então, existe um processo, né, de verticalização das famílias. As famílias estão ficando menores, mas o tempo de convivência, né, entre as gerações vem aumentando, por causa da questão da longevidade. Tudo bem? Essa questão aqui? Que isso é um ponto importante para a gente pensar aqui na continuação aqui. Então, esse processo de verticalização das famílias, então, que, como eu falei, né, tem levado então a que mais gerações convivam, né, em um domicílio, né, em um mesmo domicílio, né. Esse processo
relacionado às tendências demográficas, leva a mudanças nas estratégias familiares. E, especificamente, nas estratégias de corresidência entre familiares nos domicílios. Então, o que a gente tem visto no Brasil é a questão de ter uma convivência, por exemplo, entre avós e netos ou bisnetos, algo que vem crescendo, né, nas últimas décadas pela questão da maior longevidade. Isso vai afetar, então, as configurações dos domicílios. Né? A questão das novas configurações de arranjos domiciliares vai afetar as trocas intergeracionais, ou seja, entre pais e filhos, trocas ou ajudas financeiras, né? Pais e filhos, ou de avós e netos. E esse fenômeno aqui dos que eu chamo de domicílios multigeracionais. Né? Então, o que acontece? As famílias que eram grandes famílias, né? Agora estão se tornando famílias menores, com poucos filhos, né? E poucos netos. Né? Então, vira uma espécie, né, dessa semente de pé de feijão, né? Quer dizer que fica vertical, né, a família, né? Quer dizer, tem uma convivência intensa, né, entre pais, filhos e netos, ou com avós, né, bisavós, enfim. E então essa é uma mudança que a gente vê na configuração das famílias, né, brasileiras nas últimas décadas. Muito bem, então aqui eu coloco isso porque é importante a gente levar em conta todas as tendências demográficas que vão impactar as nossas análises sobre famílias e sobre os arranjos domiciliares. Então, o que temos visto, né, são esses novos padrões domiciliares e familiares. Tanto essa questão da verticalização das metrópoles, das cidades, né, que é uma questão aqui mais urbana, e como é a questão essa questão dos edifícios, né, então que vão se espalhando, né, e muitos deles com poucos dormitórios, né, às vezes até só com um dormitório, e está associado a essa questão da verticalização das famílias. Né. E aqui, então, como eu já falei, né, são famílias pequenas, né, especialmente dessas novas gerações aí, que a gente fala geração Y, geração Z, né, enfim, então essas gerações novas, assim, são de famílias pequenas. Mas o que é curioso no Brasil é que, ainda assim, se mantém, né, uma certa predominância de famílias nucleares e também de famílias estendidas. Né. O que são as famílias estendidas? São aquelas famílias que eu comentei de que eles têm um núcleo familiar mais outros parentes, né, que podem ser pai ou avô da pessoa de referência, por exemplo, ou filho e neto da pessoa de referência do domicílio, da pessoa que é considerada responsável pelo domicílio. Muito bem. Então, pensando naquela classificação de pessoas residentes em um domicílio, então a gente pode ver aqui essa análise que eu fiz aqui para o estado de São Paulo, né? E comparando, então, a PNAD e a pesquisa de condições de vida da Fundação SEAD. Então, aqui a gente vê uma tabela que compara a distribuição dos domicílios, né, segundo o tipo de arranjo domiciliar, né, que é domicílio com unipessoal, pessoa sozinha, ou só casal e filhos, etc. E aqui na coluna, né, tem o sexo da pessoa de referência, né, quem é a pessoa responsável, né, pelo domicílio. Né. Então, se vocês compararem aqui as duas pesquisas, né, não, assim, tem dados próximos, né, lógico. Embora, né, depois eu vou comentar isso mais adiante, né, os núcleos aparentados têm pequenas diferenças entre uma pesquisa e outra, entre a PNAD e a PCV. Mas aqui é uma descrição, né, do que são essas estratégias familiares de corresidência. Então aqui, né, foi uma análise estatística, né, que foi feita, e aqui o que vocês podem ver, né, é isso que eu comentei, né, que
que é a predominância, né, de arranjos ou conjugais ou monoparentais, né, que é o casal e filhos, né, ou monoparental, que é, né, pai e filhos, ou preponderantemente, né, mães e filhos. Dá para até comparar aqui pela PNAD, né, se vocês olharem aqui na linha aqui do monoparental, né, tem 10% de domicílios com famílias monoparentais, que é com chefia feminina, e 1% com chefia masculina. E depois aqui a gente pode ver em cada linha, né, como é que é o tipo de chefia, né, se é masculina ou feminina, por domicílio. Então aqui é uma forma de analisar os dados dos grupos familiares. Essa é uma forma de analisar. Depois tem uma outra forma também, que é a questão do que a gente vai falar do ciclo de vida, né? Então a gente pode também, vendo as famílias, né, se a gente considerar aqui nas colunas, né, tem as faixas etárias, grupos etários da pessoa responsável pelo domicílio. Ou seja, domicílios com pessoas responsáveis de 15 a 34 anos, 35 a 49, 50 a 64 anos, e domicílios com pessoas responsáveis com 65 anos ou mais, com idosos, né? Então aqui, olhando o total dos domicílios, né, no estado de São Paulo, então aqui você vê que que a maior parte deles, né, o grupo mais significativo em termos da faixa etária, né, são residências ou domicílios com chefia, né, com a pessoa de referência, ou chefia da residência, de 35 a 49 anos. Por que tem essa divisão do grupo etário? Porque aqui mostra a questão do ciclo de vida da família. Quer dizer, a família, quando ela se forma, né, quando se constitui o núcleo familiar, depois tem aquele período de expansão, que é o nascimento do primeiro filho, ou mais de um filho. Depois vem que a gente pode considerar essa segunda faixa aqui de 35 a 49 anos, né? Ou também, e depois a fase de consolidação, que é quando não nascem mais filhos na família. E a última fase, né, que é a fase final, que a gente chama da fase em que os filhos saem da casa dos pais, né? E que normalmente é quando a pessoa de referência, né, tem aqui 50 anos ou mais, ou essa última faixa aqui, 65 anos ou mais, né? Então também aqui é uma forma de a gente ver isso, né? Aqui a gente está vendo, né, a questão do ciclo de vida, ela tem uma importância muito importante também na questão da demanda de moradia, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, em pesquisas empíricas feitas, né, de moradores por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, ou do programa aqui em São Paulo, né, Programa Habitacional Estadual, né, CDHU, né, é que normalmente, né, as famílias que demandam, né, moradia, né, são aquelas que estão na sua fase inicial do ciclo de vida, quer dizer, que estão se formando, né, que estão se constituindo, que é o casal, geralmente só casal, né. E quando a gente olha por questão de faixa por renda, né, domicílios que estão abaixo da linha de pobreza, né, então aí tem essa questão aqui que vocês percebem que é um pouco diferente da distribuição anterior. A distribuição anterior é toda a população. Essa tabela agora que vocês estão vendo é só os domicílios de famílias pobres, ou seja, de baixa renda. Que aí tem um peso maior. Tanto para pessoas de referência, né, de menos de 34 anos e também de 35 a 49 anos. Quer dizer, a questão da renda familiar, ela é uma forma da gente também entender melhor, né, a composição dos domicílios, a composição familiar dos domicílios.
Então, o que eu queria colocar aqui também, né, é que o estudo de famílias e domicílios, ele ajuda também nessa questão dos estudos sobre família e pobreza no Brasil, a relação família e pobreza no Brasil. Então, como eu já comentei, né, vem aumentando a idade média ao casar no país, né, o que tem efeito tanto sobre a fecundidade quanto sobre a formação de novos domicílios. Isso por um lado. E por outro lado, esses processos de ampliação ou diminuição de um arranjo domiciliar, né, que é o caso, por exemplo, o casal sem filhos, depois o casal com filhos, né, muitas vezes uma família, né, ela vai ter diferentes fases, né? Então, essas diferentes fases, né, podem constituir estratégias familiares, né, que respondem a certos constrangimentos que podem existir, por exemplo, por questão econômica ou social. Né? Então, a composição de um arranjo domiciliar, né, ela não é gratuita, né? Quer dizer, a presença ou a ausência de uma figura familiar, de pai, mãe, filho ou neto, né, em um domicílio pode refletir limitações dos seus membros, né? Muitas vezes, essas estratégias de corresidência que a gente vê no Brasil, por exemplo, de famílias com casal e filho e outros parentes, né, ou mães e filhos e outros parentes, né, não são simplesmente estratégias de corresidência, mas também são estratégias de sobrevivência. Ou seja, são formas que as famílias e as pessoas encontram, né, para poder ter um nível mínimo de renda, né? E aí vem a pergunta, né, que vai surgir nesse trabalho que a gente vai fazer agora, né, que é, será que essas estratégias de corresidência ou de sobrevivência também não se expressam em termos de mobilidade residencial? Essa é uma pergunta que a gente vai trabalhar ao longo das nossas pesquisas nesse projeto, né? Porque, de fato, a mobilidade residencial, ela pode decorrer simplesmente pela fase do ciclo de vida que se encontra uma família, né? Então, digamos, uma família, ou alguém que está morando, alguém que mora só, ou uma família nova, né? Ou, por exemplo, um casal, né? Que, enfim, um casamento novo, né? Que ainda não tem filhos, né? É uma situação residencial. Quando passa a ter o primeiro filho ou o segundo filho, né, isso naturalmente provoca, né? Leva, né? A uma mobilidade residencial. Então, a questão do ciclo de vida da família, né, é um aspecto que nós podemos considerar nesses estudos que estamos fazendo aqui, justamente vendo, por um lado, o movimento familiar e, por outro lado, o movimento migratório. Muito bem, então, considerando então a análise do ciclo de vida, né, como eu tinha falado já, você pode considerar então a faixa etária da pessoa de referência do domicílio, né, que pode ser aqui esses grupos etários aqui que refletem fases do ciclo de vida de uma família, né? Então essa é uma forma de analisar os arranjos domiciliares. Uma outra forma também de analisar também tem a questão dos domicílios multigeracionais, né? Então aqui é um exemplo que esse exemplo aqui não estava no texto que eu indiquei, mas que eu acho que vale a pena a gente considerar aqui como um exemplo, né? Então, quando a gente pensa nas estratégias familiares de corresidência, né, o que nós temos visto aqui? Vejam aqui, né, como tem a questão das gerações, né, que moram em um mesmo domicílio, né? Então, aqui nessa tabela, né, então a gente está vendo aqui quantas gerações tem em um domicílio. Então, se tem só uma geração, então, por exemplo, aqui se uma geração, né, são pessoas morando sozinhas ou casal sem filhos, né, que são ou seja, são de uma única geração. Depois, duas gerações. É a pessoa responsável, né, com outros parentes, né,
pode ser, por exemplo, casal com filhos. Já casal e filhos já são duas gerações diferentes. Ou casal e outros parentes, ou monoparentais também, né? Que é a mãe, filhos, ou pai e filhos, duas gerações em um domicílio. Mas também pode acontecer em um domicílio ter três gerações. Então, um domicílio que seja casal com filhos, com avós e outros parentes. Ou arranjo monoparental, que é pai, filho, mãe e filho, com avós e outros parentes. E também um outro fenômeno que acontece é da geração ausente, ou seja, um domicílio em que tenha só avós com netos, ou avós com netos e outros parentes. E então aqui eu estou dando que esse estudo aqui, essa tabela 1 aqui é de um estudo também da professora Glaucia Marcondes, mostrando a composição, a distribuição, né, das famílias por gerações nos últimos 3 censos demográficos. Né? Então, aqui você pode ver também no total, né, o aumento do número de domicílios no país. Né? Aqui, em 91 tinha 35 milhões de domicílios, né? 2000, 45 milhões de domicílios, e em 2010 chegamos a 57 milhões de domicílios no Brasil. Agora, o que é um dado aqui curioso, né? Um deles, né, é essa questão de que vocês podem verificar aqui nessa tabela, né, o aumento, né, de domicílios de uma só geração, né? Então, que são, no fundo, pessoas sós, domicílios unipessoais e os casais sem filhos, né? Agora, esses casais sem filhos, né, tem duas situações diferentes, né? Por um lado, são casais que... Por que está aumentando esse grupo, né? Esse grupo domiciliar, casal sem filhos? Por um lado, porque muitas vezes os casais adiam o primeiro filho. Então, por isso que tem esse aumento aqui de domicílios de uma só geração, de 91 para 2010. E, por outro lado, por causa da longevidade, né, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, aqueles arranjos que estavam naquela fase final do ciclo de vida, que é quando os filhos saem de casa, né? Já, por exemplo, casais responsável cônjuge com mais de 60 anos, né? Como as pessoas estão vivendo mais, né? Então, esses casais cujos filhos já saíram de casa estão vivendo mais tempo juntos. Então, por isso que vocês veem esse aumento aqui de 16% para 26% nos domicílios só com uma geração. E já essa queda aqui de domicílios de duas gerações, de 71% para 61%, está associado à queda da fecundidade, ou seja, a diminuição do número da taxa de fecundidade total do país. Muito bem. E olhando em termos regionais, também tem um dado interessante. Alô? Sim. Nesse dado aqui também, de uma geração, sobretudo em 2010, a gente viu também o aumento de pessoas morando sozinhas, sobretudo de média e alta renda, né? Também. E aí 2010 é interessante porque a década de 2000 foi um período economicamente positivo. Teve uma grande influência. Chega em 2010 ali num período de geração de emprego, distribuição de renda interessante. Talvez esse dado especificamente não tenha tanta diferença quando a gente tiver disponível o próximo censo, né? Frente às crises que estamos vivendo agora. Pode até ter tido um retrocesso, não é, Ednelson? Porque essa crise que a gente está desde 2014, né? Sim. Então pode ter, até pode ser que tenha regredido esses domicílios de uma geração, mas isso a gente vai descobrir ano que vem, se tudo der certo, né? Então aqui, esse dado eu acho muito legal, assim, como a gente pode analisar os domicílios pelas gerações de pessoas que estão naquela residência. Agora, um ponto interessante é a questão do regional, também, que a gente pode avaliar aqui. Então, se vocês considerarem, então, domicílios com 3 ou mais gerações, né, que seria aquele domicílio que tem a pessoa de referência do domicílio,
com, né, o pai dessa pessoa e essa pessoa tem os seus filhos lá. Então, né, avô, as 3 gerações, avô, pai e filho no mesmo domicílio, né? Então, a gente vê que tem diferenças regionais, quer dizer, esses domicílios com 3 ou mais gerações, eles, olhando aqui por região, né, por grande região do país, eles estão mais presentes na região norte e nordeste, né, e especialmente na região norte, né? Aqui, olhando nos 3 anos aqui dos censos, né, aqui 91, 2000 e 2010, né, tanto na região norte como nordeste, né, está acima de 12%, né, a proporção de domicílios com 3 gerações ou mais, né? E aqui o que ela está chamando aqui de geração ausente, né, então aqueles domicílios que tem o avô e o neto, né, não tem não tem a geração intermediária, né, que também está mais presente, né, especialmente aqui na região norte e nordeste, né. Então, aqui eu estou dando um exemplo só de que existem, de fato, especificidades regionais que a gente pode explorar nesse nosso projeto de pesquisa sobre família e políticas públicas no Brasil. Então, essa questão aqui dos domicílios multigeracionais, né, e também que envolve tanto, né, as 3 gerações, né, como esse caso aí da geração ausente, né. Muito bem. Então, outro ponto aqui. Assim, então, quando a gente recomendou aquele texto, né, do texto NEPO, né, eu tinha falado sobre a operacionalização dos conceitos de família e domicílio. Eu já tinha mostrado antes, né, naquele gráfico anterior, na tabela anterior, as diferenças entre os resultados do Estado de São Paulo, da PNAD e da PCV. Que isso, de fato, a gente já viu, a gente viu no texto também. E lá tem uma tabela que eu coloquei, né, sobre como classificar as famílias em um domicílio, né? Então, o que acontece? Dependendo da definição que se coloca, né, em uma pesquisa, né, ela vai impactar no número total de famílias que é estimada em uma pesquisa ou outra, né? Então, aqui a gente pode comparar aqui, no caso, pegando aqui 4 situações, né? Então, um domicílio que tem pessoa de referência, cônjuge e filhos, né? Então, esses moradores, como é que são classificados? Segundo a PCV e segundo a PNAD do IBGE. Então, no caso da PCV, que eles levam em conta, no caso aqui é uma relação nuclear, né, que é do casal, né? Então, tem uma família e na PNAD também é uma família. Quando tem aqui pessoa de referência, cônjuge, filho ou filha da pessoa de referência e o genro, né? Então a PCV considera que são 2 famílias em um domicílio e a PNAD também, 2 famílias em um domicílio, porque são 2 núcleos de reprodução, né? No caso aqui, 2 casais. Uma terceira possibilidade, pessoa de referência, filha e neto, que seria um exemplo aqui daquela geração, daquele domicílio com 3 gerações, né? Então aqui, tanto na PCV como na PNAD, é uma família só. Mas, no caso aqui, no quarto exemplo, que é de pessoa de referência, cônjuge, ou seja, um casal, sendo que um dos filhos, né, também teve um filho, né, quer dizer, filho e neto, né? Então aqui, por exemplo, as medições são diferentes, né? No caso da PNAD, né, nessa situação, né, que tem um casal, filha e neto da pessoa de referência, pela PNAD é considerado são 2 famílias, tem 2 núcleos de reprodução, né? Porque ele leva em conta tanto o pessoa de referência e cônjuge como o núcleo de reprodução, e o outro é a filha com o neto, quer dizer, no caso,
seria um outro núcleo de reprodução. Mas no caso da PCV, considera que é só uma família, porque só leva em conta a relação nuclear, que é a relação do casal. Então, eu coloco isso aqui só como um exemplo que pode ter variações na medição de famílias por domicílios, dependendo da definição que tem de família. No caso da PCV, eles atribuem família a uma relação nuclear, quer dizer, aqui nesse caso, né? Então, que é do caso do casal, presença do casal. Né? Já no caso da PNAD, leva em conta o casal, né, com filhos e também se for o caso de mãe e filhos, né? Ou, como é o caso aqui, filho e neto, né? Ou seja, leva em conta que se tem são dois núcleos de reprodução em um único domicílio. Aqui tem um debate sociológico muito complicado aqui do meio, né? Porque, por exemplo, a professora Elizabeth Pilac, que é uma especialista nessa área de demografia da família, né? Ela diz que muitas vezes, né, a gente pode questionar essa questão de que tem duas famílias, né? Porque, na verdade, em muitas situações, né, a gente vê, né, são grupos, né, familiares, né, em um domicílio, né, que tem um casal, que tem alguns filhos, e, por exemplo, um desses filhos, né, teve um relacionamento, teve um neto, né, mas continua morando com os pais, né. Então, na verdade, é uma família ampliada, né, não é que são duas famílias, né, é uma família ampliada, mas pela pesquisa quantitativa, pela definição, né, pode dar a impressão que tem duas famílias, quando na verdade é só uma família, mas uma família ampliada. Muito bem. Então, e além disso, né, também existem outros indicadores que eu chamo de indicadores domiciliares, né, que a gente pode considerar nos nossos trabalhos. Então, a gente pode, analisando só a questão dos domicílios, né, a gente pode, por exemplo, calcular, né, ou medir, né, a taxa de crescimento anual dos domicílios. Né. Vocês devem ter ouvido já esse termo, né, por exemplo, taxa de crescimento da população. A população cresce 1% ao ano. Né, mas também a gente pode calcular essa taxa de crescimento para os domicílios. Então, aqui, nesse gráfico aqui, a gente vê aqui taxa anual de crescimento da população residente e dos domicílios particulares. Né? Então, aqui é o estado de São Paulo, né? Então, o que nós vemos aqui, né, é que nas últimas décadas tem aumentado essa diferença, né, no ritmo de crescimento da população e dos domicílios. Quer dizer, a população vem diminuindo o seu ritmo de crescimento, né? E os domicílios também, mas a taxa de crescimento dos domicílios é maior do que a taxa de crescimento da população. E por que isso acontece? Em parte, pela questão das novas configurações familiares que podem levar a esse fenômeno, e também, por outro lado, tem a própria questão da especulação imobiliária, né, que leva, muitas vezes, a ter uma oferta de domicílios e que aquilo entra no mercado imobiliário, são domicílios muitas vezes que estão vagos, né, que não estão ocupados, né, e que pode gerar também, ou então também gente que tem mais de um domicílio, né, e então pode gerar essa diferença aqui entre a população residente e os domicílios particulares. Também um outro ponto aqui é do tamanho médio dos domicílios, também que a gente pode, é uma variável que a gente pode avaliar nas pesquisas quantitativas, né? E que, de fato, a gente tem visto pela questão de ter famílias menores, né, pela queda da fecundidade, né, uma redução do tamanho médio dos domicílios, né? Um outro indicador domiciliar é a composição dos arranjos, como a gente já explicou, né, aquelas classificações de pessoas em um domicílio, e também as projeções domiciliares, né? Então, esse é um outro exemplo de indicador domiciliar que pode ser usado nos estudos quantitativos.
e que são informações relevantes, por exemplo, para considerar a demanda habitacional, a demanda por serviços públicos, seja de água, de energia elétrica, né? Uma antena de celular, também na área de mercado de bens de consumo, né? Estudos de planejamento urbano e regional, né? Então, se a gente pode considerar o impacto de um plano diretor, né, para a demanda de moradias, né? Ou também de bens de consumo, de equipamentos, né? Então, naturalmente, né, essa questão da evolução dos domicílios, né, ele vai impactar, né, na demanda por bens de consumo e por equipamentos, seja de saúde, educação, enfim, e tantas outras áreas de serviço público. Bem, um exemplo de a gente pode aqui daquela ideia do tamanho médio dos domicílios, né? Então você pode fazer pelo georreferenciamento, né, usando os dados dos censos demográficos, né, por setor censitário, é possível calcular o tamanho médio do número de moradores em domicílios, né, para uma determinada região, né, ou determinado território, no caso aqui a região metropolitana de São Paulo, né. Então aqui a gente, olhando 2000 e 2010, né, então vocês podem perceber aqui como essa tendência é muito clara aqui, né, de diminuição do tamanho médio dos moradores, de um ano, de 2000 para 2010. Então essas áreas aqui com um tom vermelho mais forte, mais intenso, né, são aquelas que têm uma média maior, né, de número de moradores. Né, e as que estão com um tom mais ameno, tom vermelho mais ameno, é que tem um número menor de moradores. Né. Então aqui dá para perceber isso claramente que nesses 2 anos, né, esse fenômeno da dinâmica domiciliar, no caso aqui numa região metropolitana. Aqui também é interessante olhar, né, aqui está o município de São Paulo, né, e na área central do município de São Paulo tem a média, né, de moradores é inferior do centro expandido e das áreas periféricas aqui na região metropolitana de São Paulo. E aqui um exemplo também de análise de um indicador domiciliar, né, olhando então por tipo de arranjo domiciliar. Então aqui no caso, casais com filhos, né. Então o que a gente vê aqui, que é 2010, né. Então que na área central do município de São Paulo, né, tem uma menor frequência para arranjos de casais com filhos. Né? Enquanto que nas áreas mais distantes do centro, já tem uma maior frequência de arranjos de casal com filhos. Né? Então, claro que aqui também tem a ver bastante com a questão do custo da moradia, né? que é muito elevado na região central do município de São Paulo e de várias regiões metropolitanas. Né? Então, que acaba produzindo esse fenômeno de ter diferentes composições familiares e domiciliares, né, no território metropolitano. Também um dado interessante aqui é uma pesquisa que eu fiz no doutorado, né? Qual é a população atendida pela política habitacional da CDHU em São Paulo, né? Então, e aqui se percebe, né, como que nessa população, né, tem um grande grupo de domicílios, né, que tem crianças e adolescentes, né? Ou seja, a população com menos de 15 anos, aqui 26%, 26,5% na CDHU e no total do estado de São Paulo, 22%. E essa diferença, ou seja, mostra que na CDHU, né,
as famílias que residem na CDHU são famílias mais jovens, ou seja, estão no começo do seu ciclo de vida. Né? Estão tendo o primeiro filho, enfim, está no começo da vida familiar, né? E então isso explica também essa questão da demanda, quer dizer, ajuda a entender, não é que explica, né? Ajuda a entender, né? A demanda de moradia, né? No caso aqui, a demanda demográfica por moradia. E aqui também uma curiosidade, né? É a pirâmide etária, né? Do estado de São Paulo, aqui à esquerda, né? E à direita, a pirâmide etária da população alvo da política habitacional. Então, aí também, isso que explica essa diferença dessas duas pirâmides etárias, né? Quer dizer, em 2010, né, no caso, a população alvo da CDHU, né, ela envolve, né, famílias, né, que são pessoas que têm entre 18, famílias com chefia entre 18 e 55 anos de idade. Né? E aqui você percebe, pela população alvo da CDHU, que acaba envolvendo arranjos familiares, né, que acabam sendo normalmente casais e filhos. Né? Ou seja, tem um grupo aqui entre 25 e 35 anos, né, 20 e 35 anos grande, né, maior do que a média do estado, e na base da pirâmide aqui, uma proporção maior também de crianças, né, justamente porque são essas famílias que eu falei, famílias jovens que estão na sua fase inicial de expansão do seu ciclo de vida. E por fim também, é possível fazer essa análise de composição familiar dos domicílios e também fazer projeções domiciliares usando os dados das fontes de dados, como censos ou PNADs, né? No caso aqui é o Censo Demográfico, né, de 2010, então um artigo que foi publicado recentemente, então foi feita essa projeção para 2030, né? Então aqui a projeção de quantos domicílios, por exemplo aqui, estendidos, né, vai haver em 2030 e quanto que tinha em 2010, né? Então aqui todos os grupos têm um certo aumento, né? Mas assim, em termos proporcionais, um aumento maior aqui, a gente vê que é dos arranjos unipessoais e dos monoparentais, né? Que vai ter tende, né, a ter um crescimento na próxima década agora, nessa década de 2020, né? Muito bem, então isso eu coloco para algumas ideias aqui para a gente conversar um pouco, né? Quer dizer, primeiro que as famílias, né, são um fenômeno extremamente complexo e ao mesmo tempo multidimensional, né? O que exige um estudo interdisciplinar delas, né? E um ponto importante dessa análise é caracterizar, né, a formação e a estrutura dos arranjos domiciliares, ou seja, dos grupos domiciliares, e também a sua distribuição no território, que pode ser muito diferente. Como vocês viram lá naquele exemplo dos domicílios multigeracionais, né, como eles são mais frequentes, né, acabam sendo mais frequentes nas regiões norte e nordeste, né, e também, como a gente viu agora há pouco, né, na região metropolitana de São Paulo, né, como no centro da cidade, tem uma presença maior de domicílios, por exemplo, unipessoais, e nas demais áreas não tem essa mesma frequência de domicílios unipessoais. Tem mais domicílios de casais com filhos. Então também a questão da distribuição no território é importante a gente considerar nas nossas análises. E lembrando, né, que essa análise dos censos demográficos e demais fontes de dados são um retrato de um momento do ciclo de vida das famílias. A gente não está vendo um filme, mas é um retrato, uma foto daquele momento. Mas, apesar disso, né, mesmo assim, esse retrato pode ajudar a compreender essas estratégias de corresidência ou de sobrevivência que se vive entre as pessoas
com relações de parentesco. Então, um quarto item aqui, para a gente lembrar, né, é que esses momentos do ciclo de vida das famílias, né, seja a família no seu começo, na sua formação, depois quando nascem os primeiros filhos, depois com o crescimento dos filhos, e por fim quando eles saem de casa, né, essas fases do ciclo de vida das famílias podem estar associados a fluxos de migração interna e, especificamente, pode estar associado também à mobilidade residencial. Então, isso é algo que a gente vai pesquisar agora, né? Vai nesse trabalho que estamos fazendo aqui, nesse projeto de família e políticas públicas. E, por fim, né, o estudo da composição domiciliar também pode trazer subsídios para as políticas públicas, seja setoriais ou territoriais, e de modo particular para o planejamento habitacional, né, seja em termos nacionais ou em termos, né, de estados e municípios. Muito bem, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, eu abro para perguntas, se quiser que eu volte a alguma das análises que eu fiz aqui, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Simar, pela apresentação, pela fala. Vou interromper aqui a gravação